Então, no Journal Club dessa semana, nós discutiremos um artigo que tem como título, em tradução literal, Avaliação Crítica das Métricas de Equidade na Inteligência Artificial Preditiva em Saúde. Esse, na verdade, é um pré-print de junho de 2025, que está disponibilizado no Archive, e que tem aqui autores na linha de frente tanto da prática clínica quanto da metodologia estatística e do debate ético sobre inteligência artificial. O que, para uma temática dessas de equidade e inteligência artificial, é muito rico, né, ter justamente esses autores que conservam diferentes perspectivas. Então, o estudo começa com destaque para a alta produção de modelos preditivos com o intuito de melhorar resultados de pacientes e reduzir custos para sistemas de saúde, mas quando a gente pensa no impacto desses modelos no mundo real, isso ainda continua sendo algo limitado, com desafios como a qualidade de relato e transparência, limitações de desenho e limitações metodológicas, e nós temos também o viés algorítmico como um desafio extra que traz mais uma camada de complexidade à avaliação de desempenho. E esse sendo definido, então, como quando vieses de dados ou de análise são incorporados de maneira direta ou indireta em um modelo ao longo do seu desenvolvimento. Esse viés algorítmico vai depender da noção de atributos sensíveis, e aqui, então, a gente pode pensar em raça, em sexo, até em idade, são conceitos que vão variando ali conforme a região. Na medicina, por exemplo, a gente tem diferenças biológicas legítimas, como, por exemplo, o sexo influenciando riscos para certas doenças, mas a gente tem algumas diferenças que refletem desigualdades injustas, que são, então, em epidemiologia, consideradas como inequidades. E aí a gente pode pensar no acesso desigual à saúde. Aqui, como exemplo disso, eu trago esse estudo que é bem conhecido, do Obermeier e colegas, e que os autores também destacam, né? Que o título em tradução literal é Dissecando o Viés Racial em um algoritmo usado para gerenciar a saúde das populações, e que basicamente aqui tem um modelo que deveria prever as necessidades de saúde futuras dos pacientes e que subestimava as necessidades de pacientes negros nos Estados Unidos em comparação aos brancos. Isso porque ele estava usando como proxy para as necessidades de saúde os custos de saúde. Então, o que isso quer dizer? Que basicamente o modelo estava considerando quem gastava mais como com mais necessidade. Então, ele não estava identificando disparidades sistêmicas de acesso ao cuidado. No caso aqui, os negros não estavam tendo mais necessidades de saúde porque eram mais saudáveis, mas sim por questões relacionadas, de fato, ao acesso. E aí, aqui, basicamente, tem como resultado, então, a subestimação sistemática das necessidades de pacientes negros, e eu trouxe esse exemplo justamente para evidenciar que implementar modelos assim poderia agravar desigualdades já existentes no cuidado de indivíduos ou grupos, levando à inequidade. A gente tem, né, avaliações de desempenho geralmente sendo feitas a partir do olhar na média populacional, e isso traz o que os autores chamam de estratificação oculta, ou seja, o modelo vai parecer bom na população, mas falhar em certos subgrupos, o que vai gerar disparidades que são mascaradas justamente por essa média populacional. E, nesse sentido, os autores se questionam: o que é equidade e inteligência artificial preditiva? Bom, na literatura tem uma ampla possibilidade de conceituar, então tem equidade de grupo, pela não percepção, contrafactual, enfim. Mas, apesar dessa grande diversidade, ainda não há uma definição precisa e aceita de métrica de equidade. Com isso em mente, o objetivo aqui, então, dessa revisão de escopo é identificar e avaliar criticamente definições-chave e métricas de equidade relatadas na literatura sobre modelos de predição clínica, respondendo, então, quais métricas de equidade foram propostas, aplicadas e analisadas, como cada métrica deve ser interpretada à luz dos marcos éticos e legais, e quando o uso de cada métrica é justificado. Então, os autores conduziram essa revisão de escopo em concordância com o quadro metodológico de Axey e O'Malley e seguiram as recomendações do Prisma para Scoping Reviews. E aqui eles trazem, né, o que eles consideram como um conceito de métrica de equidade,
os autores trazem ao longo do estudo vários conceitos e eles definem esse conceito aí em uma tabela, o que eu acho bem interessante, até para aproximar pessoas que não necessariamente são da área e quando leem os termos conseguem se localizar nos estudos, mas esse conceito, né, que vai ser importante ao longo de toda a apresentação de métrica de equidade, eles definem como uma medida que quantifica até que ponto a saída de um modelo vai discriminar ou não contra indivíduos ou grupos definidos por um atributo sensível. E esse discriminar ou não é no sentido social, com base em uma determinada noção de equidade. Então, os autores consideraram estudos de janeiro de 2014 a outubro de 2024, de bases de dados como PubMed, ACM Digital Library, eExplore, Archive, MedArchive, e os termos de busca foram Fairness, Metric, Clinical e Model, ou termos equivalentes, e sim, são termos bem gerais, porque a ideia dos autores era justamente ter uma maior abrangência ali nos resultados. Critérios de inclusão foram estudos com considerações de equidade, modelos clínicos de predição, sem restrição de abordagem. Eles também buscaram citações retroativas para identificar métricas adicionais e os seus usos, e consideraram, então, artigos de revisão e trabalhos originais que propuseram, definiram ou aplicaram métricas de equidade, mesmo fora do contexto da saúde. Os critérios de exclusão foram estudos com métricas não alinhadas a essa definição de métrica de equidade que foi proposta, estudos com noções de equidade causal, porque exigiriam predições contrafactuais ou etapas adicionais que acabariam fugindo ali do escopo da revisão, e métricas sem detalhe suficiente para definição e operacionalização claras. Então, a ideia da extração de dados era justamente padronizar e organizar as métricas para compará-las, e para isso, então, os autores coletaram a fórmula de cada métrica e as informações para o cálculo, e isso também foi disponibilizado no material suplementar do estudo. Com relação às famílias de métricas, eles registraram ainda alguns exemplos específicos, e como a ideia era justamente comparar essas métricas, eles fizeram a padronização de nomes, né? Ou seja, o ajuste de alguns termos ambíguos. E aí eles classificaram cada métrica pelo seu domínio proposto, então era da saúde ou não. Também por categoria, dentro da taxonomia de equidades já existentes, consideraram nomes alternativos, métricas parentes, os insumos que seriam necessários ali, tipos de atributo sensível suportado, se era binário, multigrupo ou contínuo. E para os aspectos de interpretação, eles consideraram se a métrica manteria ou corrigiria o viés, se ela dependeria da prevalência do desfecho e qual valor de referência deveria ser utilizado. Então, aqui essa foi a taxonomia das métricas de equidade proposta para o estudo. Ela é dividida em 3 grandes domínios, começando pelo primeiro domínio, que é esse de dependência do modelo. Então, aqui a gente vai começar a definir a equidade em relação ao desempenho, considerando, né, se vai fazer em relação ao desempenho do modelo ou não. E isso vai depender muito dos rótulos. Então, por exemplo, se esse rótulo for aceito como uma representação justa da população alvo, então é utilizada a métrica dependente de desempenho. Mas se esse rótulo ele corre o risco de codificar inequidades em saúde que não deveriam ser reforçadas, então é utilizado as métricas independentes de desempenho. Então, a ideia aqui é só responder se há uma satisfação com o status quo dos dados e dos rótulos de desfechos que foram passados. Com base nisso, vai para o segundo domínio, que é o nível de equidade do modelo. Então, aqui, considerar se a equidade será avaliada no nível da probabilidade estimada ou no nível da classe prevista, né? Isso para os 2 casos. Então, aqui, para as métricas baseadas em probabilidade, elas avaliam a equidade sem aplicar um limiar de decisão. E para as métricas dependentes de limiar, ela avalia a equidade no nível da classe prevista, o que vai depender da aplicação de um limiar para converter a probabilidade estimada em uma previsão de classe.
E aí, especificamente para os modelos dependentes do desempenho, a gente tem ainda o tipo de métrica de desempenho, né? Então, se for para os modelos que vão considerar as métricas de probabilidade, então a gente tem métricas como calibração, discriminação e de desempenho geral. E se for para métricas dependentes de limiar, desculpa, a gente considera as métricas parcial, de resumo e de utilidade clínica. Bom, os autores consideraram ainda se era equidade individual, né, indivíduos semelhantes recebendo previsões semelhantes, ou se era equidade de grupo por médias ou métricas agregadas. Para avaliação crítica qualitativa, os autores aplicaram formulário de extração de dados. Esse formulário também está no material suplementar do artigo. E aí, eles propõem a fazer, então, uma avaliação crítica de métricas considerando sua adequação, limitações e riscos, e inclui, então, a definição do uso justificado da métrica e potenciais danos aos pacientes quando os critérios não são atendidos. Então, essa avaliação crítica vai acompanhar a orientação para diferentes grupos de métricas e os níveis de recomendação serão recomendado, né, se adequado, alinhado a padrões clínicos e éticos, é o uso com cautela quando a métrica é relevante, mas requer uma análise contextual cuidadosa, ou não recomendável quando tem limitações substanciais ou riscos de danos. Então, como resultado, os autores encontraram 927 registros, desses 41 artigos foram incluídos na revisão. Esses artigos oriundos da área de inteligência artificial, principalmente, seguido de pesquisas biomédicas e, por fim, por ética aplicada. E desses 41 artigos foram identificadas 62 métricas de equidade, sendo que apenas 18 delas eram explicitamente definidas para aplicações em saúde. Então, aqui, basicamente, é só o diagrama da seleção dos estudos mesmo. Os autores encontraram 19 estudos ali, de maneira tradicional, mas naquela busca por citações retroativas que eu mencionei, eles encontraram 22, aqui está como 21, mas na verdade foram 22 artigos, o que totalizou ali os 41 artigos. Bom, com relação às métricas independentes de desempenho, foram encontradas 15, sendo que 13 eram de equidade de grupo, e aí faz aquela diferenciação entre as baseadas em probabilidades e dependentes de limiar. Mas é importante destacar que apenas 3 métricas foram propostas em aplicações em saúde. Então, o objetivo dessas métricas independentes do desempenho é alcançar a paridade nas taxas de positividade do modelo. Isso porque mesmo um modelo perfeitamente apurado pode não alcançar a equidade completa se a prevalência difere entre grupos definidos pelo atributo sensível. E aí aqui eu resgato justamente aquele artigo que eu expus lá no começo, do Obermeier, que ele usa, né, os custos de saúde como proxy para necessidades e acaba subestimando as necessidades de pacientes negros, e aí tem esse desempenho alto, mas tem esse viés que só é detectado após a implantação. E aí, nesse sentido, utilizar métricas independentes poderia ter identificado esse problema antes. E aí, pensando nas métricas baseadas em probabilidade, como a Mean Score Parity, os autores indicam o uso com cautela, justamente porque elas dependem apenas de médias, sem medida de incerteza, e eles não recomendam o uso dessa Unsupervised Ranking Fairness, porque, embora ela tenha valor teórico, ela carece de validação em saúde. Com relação às métricas dependentes de limiar, como Statistical Parity, Disparate Impact e Conditional Statistical Parity, elas são úteis para avaliar a equidade no nível da classe prevista, sem depender da qualidade de rótulos existentes. E, especificamente, essa Conditional Statistical Parity é relevante quando os fatores legítimos, como, por exemplo, as comorbidades, justificam riscos diferentes. E aí os autores trazem alguns desafios na operacionalização da equidade relacionados a atributos sensíveis não binários ou com múltiplas categorias, o que pode acabar trazendo inconsistências. E, nesse sentido, métricas de sobrevivência e censura, como essa Differential Fairness, elas poderiam ampliar cenários, mas elas têm pouca validação empírica e, por isso, o seu uso não é recomendável. Com relação às métricas dependentes de desempenho, elas foram um grande destaque, né, dos achados. Então, foram 47 métricas, todas de equidade de grupo.
Nas métricas baseadas em probabilidade, houve principalmente métricas de discriminação, seguidas de métricas de calibração e de desempenho geral. E nas dependentes de limiar, que foram as mais prevalentes, houve principalmente métricas parciais, seguidas de métrica de resumo, e métricas de utilidade clínica, que foi apenas uma identificada. E aqui, dessas 47 métricas, apenas 15 foram propostas em aplicações em saúde. Então, o objetivo dessas métricas dependentes de desempenho é comparar o desempenho entre indivíduos ou grupos, e aí o modelo é considerado perfeitamente equitativo quando atinge discriminação, calibração ou utilidade clínica consistente entre subgrupos, partindo do pressuposto de que há uma distribuição dos preditores e desfechos presentes nos dados, refletindo ali a população-alvo. E aqui eu coloquei um destaque justamente porque essa consistência ou paridade estatística é um ponto que os autores chamam a atenção, porque essa paridade estatística deve ser mesmo um objetivo central, que o desempenho pode variar naturalmente entre subgrupos. Então, nesse sentido, o foco não deveria ser a paridade estatística para os autores, né? Mas na garantia de um desempenho mínimo aceitável para todos. E aí, dentre essas métricas, então, as baseadas em probabilidade, que são divididas aqui, primeiro, por métricas de discriminação, os autores recomendam o uso dessa Ulcer-Log Parity, que quantifica a disparidade de discriminação, e não recomendam essa UPRC Parity, justamente porque ela vai misturar discriminação e utilidade clínica, além de favorecer subgrupos de maior prevalência. E aí, aqui, eu trouxe alguns dos exemplos que os autores pedem um uso com cautela, justamente porque eles têm poucos detalhes, não necessariamente têm uma validação clínica, como essa XLROC, XLROC Disparity, dentre as outras que estão aqui expostas. Nas métricas de calibração, ainda, nas métricas baseadas em probabilidade, a gente tem elas como desejáveis, em teoria, mas o problema é que elas dependem muito de como é feita a quebra de probabilidade, além de tratar super e subestimação como iguais. Então, nesse sentido, o seu uso é com cautela, desde que seja acompanhado de gráficos de calibração para cada grupo e usada junto com discriminação. E aí que eu trouxe os exemplos, né, dessas métricas de calibração, como Equal Calibration e Well Calibration. E as métricas gerais, né, o problema delas é que elas têm pouca interpretabilidade, elas misturam calibração e discriminação, mas não mostram onde está a desigualdade. E a gente tem essa Earth Mover Distance, que ela tem um conceito forte, que é esperado como adequado, mas carece de uma validação empírica, então, o que acaba comprometendo o seu uso. Agora, com relação às métricas dependentes de limiar, começando pelas métricas parciais, os autores recomendam o uso em conjunto dessa Equal Opportunity Difference e Predictive Parity, que comparam as taxas de verdadeiro positivo e falso positivo, e eles consideram o uso com cautela de métricas como essa Roast Group Recall, que elas podem ser relevantes sobre os princípios rawlsianos, né? E aí aqui a gente resgata o John Rawls, que o que ele diz basicamente é que pode haver sim desigualdade, desde que essa desigualdade vá beneficiar aqueles que são mais desfavorecidos. Então, é justamente isso que é o princípio que deve ser imposto caso vá usar essa métrica. E eles não recomendam o uso de Equalized Odds, justamente porque ele mistura taxas de verdadeiros positivos e falsos positivos, o que vai acabar promovendo uma perda de clareza. As métricas de resumo, eles não recomendam por uma série de motivos, ou porque elas não são adequadas, ou porque não distinguem erros, ou porque tem um comportamento inadequado. De modo geral, eles não recomendam. E as métricas de utilidade clínica, como eu mencionei, só teve essa Subgroup Net Benefit, que reflete a qualidade da decisão clínica em limiar clinicamente significativo. Então, aqui ela ajusta para diferenças de prevalência entre subgrupos e é útil quando o foco está em verdadeiros negativos, e ela permite que cada subgrupo tenha seu próprio parâmetro de prevalência, o que é relevante em contextos de inequidade em saúde. Com relação aos desafios conceituais, os autores mencionam a origem, né? A maioria dessas métricas vem da ciência da computação, são testadas fora da saúde.
Tem um risco também, porque elas surgem sem base ética e teórica, claro, que pode acabar promovendo uma invasão epistêmica, tornando, então, questionável aqui o uso para adequação clínica. E tem questões de operacionalização mesmo, que é bem complicado, para além de tarefas binárias e atributos binários, o que, como eu já mencionei, traz problemas tanto para o cálculo quanto para interpretação, né, que acaba se tornando um pouco incerto. Tem as limitações de confiabilidade, então tem a falta de definição clara e justificativa do uso de métricas, pouca avaliação empírica, o que compromete a confiabilidade em inteligência artificial clínica, e tem uma grande variação no rigor, então a gente tem métricas que são muito bem fundamentadas, como essa Equality of Opportunity Difference, e outras que quase não têm justificativas, né, então que acabam tendo ali como resultado o uso com cautela. Com relação aos padrões metodológicos, no panorama das métricas de equidade, a gente tem o que é chamado de viés de conveniência metodológica, então tem o predomínio das métricas dependentes de desempenho, né, seguido de limiar, que são métricas mais fáceis de calcular, mas não capturam todo o comportamento do modelo. Tem o predomínio de métricas de grupo, né, e isso porque individuais são difíceis e controversas de operacionalizar. E tem a lacuna em utilidade clínica, porque só teve uma métrica definida, né, para esse campo, então tem pouca atenção ao impacto em desfechos de pacientes, então a ideia no futuro aqui seria priorizar métricas que ligam em equidade e utilidade clínica, como curvas de decisão por subgrupo. E aí tem justamente o que os autores trazem como problema, como as questões de interseccionalidade, que é a forma como identidades sociais sobrepostas interagem para criar experiências únicas de privilégio ou opressão. As métricas existentes frequentemente vão avaliar as disparidades apenas em atributos únicos, né? Mas a inequidade real acaba acontecendo nas intersecções dessas dimensões, né? Como já apontava Angela Davis em Mulheres, Raça e Classe, a gente tem opressões de raça, gênero e classe se sobrepondo e produzindo experiências singulares de desvantagem, né? Então, por exemplo, uma mulher idosa, negra e, por exemplo, periférica, ela pode enfrentar desvantagens distintas que não necessariamente são captadas por análises separadas desses atributos, né? De idade só, ou de raça, ou apenas de sexo. Então, a gente tem questões de também paridade versus o desempenho mínimo aceitável. As métricas de paridade captam diferenças numéricas entre grupos, mas nem sempre refletem disparidades clínicas. E o foco recomendado deveria ser garantir um desempenho mínimo aceitável para todos os grupos, guiado por relevância clínica e desigualdades conhecidas. Essa é uma problemática que eu também já apontei antes. E tem o impacto das violações de equidade, né, sendo contextual, no sentido que todos podem se beneficiar, mas ainda é problemático se um grupo se beneficiar menos, então tolerar disparidades pode gerar efeitos negativos de longo prazo, e aí o que causaria esse fairness drift, né, que seria, após a implantação, os modelos estariam sujeitos a esse data drift e a degradação de desempenho, e aí, nesses casos, os grupos que inicialmente se beneficiaram menos poderiam ser os primeiros a experimentar o declínio no desempenho. E aí, aqui, as lacunas nas métricas de equidade estão relacionadas ao tamanho amostral, à incerteza, às questões de interseccionalidade, a probabilidade deveria ser superior ao limiar, que são métricas menos arbitrárias, questões de utilidade clínica, né, tem pouca integração entre equidade e impacto clínico real, comportamento empírico, como métricas que carecem de avaliação de desempenho e saúde em diferentes bases de dados e contextos, e tem os trade-offs, que são, algumas métricas são mutuamente incompatíveis, então os conflitos entre elas ainda são pouco estudados. E aí, no futuro, é essencial que as métricas de equidade avancem para integrar incerteza, interseccionalidade, relevância clínica e validação em cenários reais de saúde. Aí tem as limitações do estudo, né, que o estudo não inclui o bias, parity ou disparity,
que tem uma possível omissão de estudos motivada por isso, teve um foco em avaliação crítica qualitativa, sem análise quantitativa ou mensuração de impacto, e teve pouca exploração de casos práticos de uso na literatura. Então, o futuro é ampliar os termos de busca, as ideias de futuro, é traduzir a análise qualitativa em evidências quantitativas e desenvolver recomendações práticas e avaliar o impacto real das métricas de equidade. E é isso. Obrigada.